Esse episódio é um oferecimento de V3 Data, EMEG e Fervo Digital. Está começando mais um episódio do Gestor, o seu podcast quando o assunto é gestão prática. Nós trazemos aqui os melhores gestores nacionais para uma conversa aprofundada sobre as melhores práticas de gestão para que você consiga traduzi-las para o seu negócio, aquilo que de fato vai destravar todo o potencial de crescimento da sua empresa. Meu nome é Bruno Rigamonte. Eu sou Gabriel Feitosa, entusiasta das boas práticas de gestão, e hoje a gente está recebendo Carol, diretora de design, da Carolina Neves. Carol, seja muito bem-vinda ao Gestor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar participando desse convite, de estar participando desse evento tão importante, onde reúne maiores líderes da economia do Brasil. E mais feliz ainda de estar prestigiando esse evento no nosso estado. Bacana. Carol, eu queria perguntar como que nasceu a ideia, a inspiração, 11 anos lá atrás, de criar, né, uma linha de joias. Como que foi a inspiração, o que te motivou a iniciar esse negócio? Nasceu uma menina curiosa, comunicativa, que sempre gostou de se relacionar com pessoas, trocar. Em meio a segundo ano de faculdade de administração, eu comecei a revender umas peças que eram joias em prata. Meus primeiros clientes foram os meus amigos e a minha família. Ali instintivamente nasceu um negócio onde eu comecei a ter muita necessidade de modificação. Então, senti muita necessidade de inserir o meu DNA. E ali nasceu Carolina Neves, comecei a mergulhar no mundo da joalheria, onde eu me inseri dentro de oficinas e do mundo das pedras e das gemas. E ali nasceu a marca, onde eu comecei a criar minhas próprias peças, em meio às peças que eu revendia. Em um dado momento, eu zerei a revenda e nasceu uma marca que eu chamei de Carolina Neves. Quando você traz essa perspectiva do design, via de regra, tem dois caminhos, né? Ou você vai por um processo de especialização da sua figura como designer, ou você vai para um processo de terceirização disso. Como é que você foi evoluindo em relação a esse processo criativo de design, mas também de conseguir traduzir para uma escala eventualmente um pouco maior, com a junção de parceiros para traduzir aquilo que era esse processo criativo para mais pessoas ou para um público talvez um pouco maior? Eu sempre fui muito fiel ao que eu acreditava. Então, quando me perguntam assim, qual que é o segredo, o que você diria para uma pessoa que quer começar? Seja fiel ao que você acredita. Então, eu acreditei muito naquele produto e fui muito fiel ao design e à essência que eu me propunha a oferecer. Então, quando eu comecei a criar, eu já quis criar uma joia diferente. Já quis começar com uma mistura de cores, que não era tão comum no mercado. Já quis começar com diferentes tipos de cravação. Já quis começar com um colorido diferente, com flying stones, que instintivamente eu comecei, e hoje minhas joias são intituladas como Flying Stones, que eles dizem que as pedras parecem estar flutuando ou voando. Então eu fui muito fiel a isso, então eu foquei muito, e mesmo que com um crescimento e com uma cadeia maior, aquilo não se perdesse. Respondi sua pergunta? Sim, é porque geralmente, né, a gente estava até conversando aqui hoje durante o congresso com uma perspectiva que ou você vai para uma linha de especialização ou quando você vai para empreender de modo geral, você acaba tendo a necessidade de ser um pouco mais generalista em determinados aspectos. Eu entendo que como você começou com uma especialidade muito grande, mas imagino que talvez surgiram alguns desafios de você ter que olhar para uma empresa, né, de não apenas um produto, mas de desenvolver as áreas, os setores, de trazer novas pessoas. Possivelmente isso passou a ser algo que ficasse naquela dualidade. Será que eu me especializo em ser uma ótima designer e terceirizo outras coisas, ou me torno uma gestora de modo geral? Super. Eu acho que, como estudante de administração de empresas, a gestora já existia ali em mim. Então, eu procurei focar no quê? No design, focar naquilo que eu acreditava como diferencial e trazer braços e trazer pessoas que eu acreditava fazer essa parte da gestão. Então, eu abri mão da gestão, porque eu comecei fazendo administrativo, financeiro, marketing, motoboy, financeiro, tudo. E aí eu falei, agora é hora de ter braços e ter pessoas em que eu acredito e confio para que eu foque nessa história
que eu acredito na Carol Designer e não na Carol Gestora. Eu acho que eu nunca vou abrir mão da Carol Gestora. Acho que isso está dentro de mim. Eu acho que eu participo de todo o processo. Eu conheço todo o processo. Acho que a gente tem que conhecer o processo para que as coisas funcionem. Mas eu, dessa maneira, foquei no design. Você, naturalmente, é uma inspiração para muitas mulheres. Mulheres essas que querem empreender, querem ter uma carreira executiva. Coincidentemente, a gente está num painel agora que tem ali 4 mulheres executivas de finanças falando sobre os desafios. Como que você enxerga esse desafio de inspirar outras mulheres, se você tem isso enquanto algo que você carrega para você e como que isso, de certa forma, guia você enquanto executivo, assim, e te motiva a trabalhar também? É um assunto que eu falo muito e é um assunto realmente onde as pessoas abordam muito, que existe muita curiosidade, né? Como você dá conta? Ou o que te faz feliz? Um papel só não me faz feliz. Eu tenho 3 filhos, então todos os papéis juntos me fazem feliz. Eu costumo dizer que tem dia que meu filho vai dormir sem escovar os dentes e tá tudo bem. A gente não vai conseguir dar conta de tudo todos os dias. Então eu tento equilibrar os pratos para ser feliz em todas as minhas frentes, que é da Carol mãe, que é da Carol filha, esposa, empreendedora. Então, o meu trabalho me motiva a ser melhor todos os dias. Os meus filhos me motivam a ser melhor todos os dias. E eles me inspiram muito. Então, eu estou todos os dias tentando equilibrar pratos e não dando conta de tudo todos os dias, sabe? Então, eu acho que dessa maneira as coisas seguem. E aí, olhando para o seu ICP, para o seu cliente, né, para as mulheres que você atende também, como que o processo de criação, design, como que você olha também e faz esse processo criativo para que ele atenda a esse ICP, né, a esse cliente que você mira também? O processo criativo ele acontece de várias formas. Então, assim, eu me inspiro nas mulheres. Qual que é seu desejo, Carol? Meu desejo é vestir mais e mais mulheres, empoderar mais e mais mulheres e levar minha marca para mais e mais mulheres. Então, eu me inspiro, a arte me inspira, a arquitetura me inspira, os temas me inspiram, mas as mulheres em especial me inspiram. Eu costumo dizer que eu crio para deixar as mulheres mais lindas e para que elas estejam prontas para qualquer ocasião. Eu acredito na joia que não fica guardada no porta-joia. Eu acredito na joia que faz parte da vida da mulher, da joia que conta história com ela, que faz parte da vida das mulheres. Isso fica traduzido, por exemplo, em você dizer que as suas peças têm significado? As minhas joias têm significados e contam histórias. Então, assim, além dos temas, além das vidas das mulheres, eu gosto muito de usar o significado das gemas, o significado da história da pessoa. Eu sento com um cliente e crio a 4 mãos. Então, ele vai me contar que ele tem uma esmeralda muito especial, que a mãe ou o pai deixou, e que ele queria criar alguma coisa que remetesse à família. Então ali a gente vai mergulhar, vai criar a 4 mãos e ele vai ter uma joia com significado que conta história para a vida toda. Como que é esse desafio? E aí de fato é um posicionamento estratégico entre você desenvolver algo que tenha um pouco mais de escala e que vai ser um pouco mais, talvez, entre aspas, industrializado, com menor grau de personalização, e numa outra vertente ir para uma perspectiva de exclusividade, personalização extrema, de traduzir ali a história de quem você está atendendo em uma determinada peça. Como é que você tem balanceado isso? Como é que você tem se posicionado? É um super desafio. E eu digo que eu quero voar voos altos, vestir mais e mais mulheres, estar em mais lugares, mas eu nunca quero esquecer do meu cliente e nunca quero perder essa essência da personalização. Então, hoje eu tenho uma equipe, eu acho que ninguém trabalha sozinho, eu acho que o sucesso se deve à união de muitos fatores.
Então, quem divide soma. Então, hoje eu tenho uma equipe muito redonda que consegue me ajudar para que eu continue criando as minhas peças com significados e que contém histórias, para que eu nunca perca essa personalização, mesmo que atendendo mais lugares. É um desafio, mas a gente continua firme nesse propósito. Imagino que seja um desafio, principalmente por conta da internacionalização que vocês fizeram e de conseguir acessar determinados públicos e determinados lugares com um grau de percepção desses lugares, do grau de excelência que vocês têm, né? Como é que tem sido essa experiência? Você sabe que eu vou te contar uma história muito interessante, que as nossas joias são muito coloridas, há uma mistura de cores que faz muito sucesso lá fora. As gemas brasileiras são um verdadeiro sucesso, mas existem algumas particularidades de alguns mercados e que a gente faz o quê? A gente tenta atender essas particularidades sem perder a nossa essência. Esse ano, para a Couture, que é a maior feira de joias do mundo, a gente levou as nossas coleções, nossos best-sellers, as nossas joias coloridas, mas eu criei, dentro da minha essência, com as minhas Flying Stones, com misturas de formatos, com misturas de cores de metal, uma joia com cores mais minimalistas, com cores mais monocromáticas. Então ali eu levei uma joia para atender um mercado específico sem perder o meu DNA. Eu já atendi uma loja do Bahrein. O Bahrein, ele não aceita pérolas de outros países. Eles fizeram uma seleção de joias que tinham pérolas. Então, dentro daquela seleção, eu fiz uma pequena recriação e adaptei as joias para tirar as pérolas e não perder a nossa personalização e não perder essa nossa essência. Carol, e agora vocês estão fazendo um movimento de expansão para a Europa, né? Sim. Então, que novos mercados vocês querem explorar e o que você vislumbra no longo prazo de novos desafios e novos voos aí para Carolina Neves? Nós estamos no mercado internacional há 8 anos, atendendo algumas particularidades do mercado, aprendendo muito com eles também, tendo feedbacks muito positivos dessa joalheria que a gente conta história. Porto Rico, Singapura, Istambul, Los Angeles, Nova York e alguns marketplaces nos Estados Unidos. E agora o nosso projeto de expansão internacional é para a Europa. Queremos levar o nosso colorido, queremos levar as nossas gemas brasileiras e queremos conseguir estar em mais e mais lugares apresentando esse colorido e essa joia tão diferente que eu acredito. Eu imagino que o mercado europeu, assim como a própria Europa, que vamos chamar assim, chamado de o continente muito antigo, né? A gente tenha muitos aspectos de tradição. Como que você, olhando para esse futuro e olhando para o posicionamento da marca e os mercados onde vocês estão se inserindo, tem olhado para esse equilíbrio entre inovação e tradição? Quando eu te contei dessa coleção que a gente fez um pouco mais monocromática, é uma coleção que leva um pouco mais de tradição, com um pouco mais de diamante, com um pouco de gemas do mesmo tom, shades do mesmo tom de cores. Então é um pouco mais tradicional, mas a gente tem uma joia colorida, mas apesar do colorido e de uma jovialidade, a gente costuma dizer que é uma jovialidade sem idade. Então eu acredito muito nessa joia e nesse DNA muito forte da Carolina Neves para atender esse mercado um pouco mais tradicional. Então, a gente pretende alcançar esses voos, esses novos mercados com esse DNA forte. E, se necessário, adaptações, nós faremos, seguindo muito firme o nosso DNA. Carol, queria agradecer a sua presença aqui, já te fazer um convite para a gente gravar um episódio, né, completo aqui, explorar um pouquinho mais detalhes das práticas de gestão. E queria voltar também na questão de ser inspiração, né? Minha esposa faz parte do IBF Academy, por exemplo, né? A gente está aqui no Conef, no Congresso, e aí a hora que ela viu aqui que você estava gravando, já veio tirar a foto e já falou maravilhosa. Então, assim, o reconhecimento de executivos, de mulheres pelo seu trabalho, a inspiração que você é para elas, e agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e te convidar para a gente gravar um episódio aí com bastante calma, porque a gente já gravou 95 episódios e trazer mulheres é um desafio, então já
fica o convite aqui para mais um episódio. Obrigada pelo convite. É uma alegria ser inspiração, que eu possa continuar sendo inspiração e que a gente possa, as mulheres continuem sendo essa força uma da outra, que eu acho que isso inspira muito. Ela me inspirou muito, assim, então isso eu levo ainda mais responsabilidade, dá ainda mais prazer no trabalho, né? Assim, queria agradecer o convite e agradecer o convite para o próximo episódio. Estaremos lá. Carol, novamente, parabéns. Obrigada. Muito obrigado. Você que está nos acompanhando, a gente está aqui no Congresso Nacional de Executivos de Finanças, organização do IBEF do Espírito Santo. A gente já teve a oportunidade de, ao longo do dia, nessa live, de conversar com diversas pessoas, tanto aqui do Estado, empresários, gestores, mas também personalidades do setor político, enfim, atuação na gestão pública. A gente volta em breve.